Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que é? Nós acabamos agora mesmo de chegar da Austrália, fizemos 36 horas de aeroportos e voos para estar convosco. Chegámos há 2 horas, já comemos um pastel de nata, já comemos um cafezinho. Eles já experimentaram um pastel de nata. Did you like the Portuguese tarts? No, they didn't. Não, gostaram, adoraram. Come on. Por isso estamos super entusiasmados para estar convosco. Gostava de agradecer ao Paulo João, ao Pastor Carlos, à equipa da ICMAV. Podem dar uma salva de palmas para o pessoal da ICMAV por terem organizado isto para nós. Muito obrigado. Vocês são pessoas incríveis e acreditamos que o fruto que isto vai ter na nossa vida espiritual, na vossa vida espiritual, acho que tem o potencial de mudar a nossa geração, a nossa nação. É isso que estamos a acreditar. Não estamos a acreditar por um fim de semana normal, não estamos a acreditar por um culto como outros qualquer. Estamos a acreditar que hoje a palavra de Deus vai entrar no nosso coração, vai mudar quem nós somos, vai transformar a nossa vida e, por causa disso, transformar a vida da nossa comunidade e a vida do nosso país. Acreditam comigo ou não? Come on. Então bora lá fazer isso. Vou aqui ligar o meu telefone. E o telefone da Joana. Então, o meu nome é Francisco, para quem não me conhece. Eu tenho 24 anos, sou casado com esta senhora que está aqui na primeira fila, a Joana, a cara mais linda do Fine, peço desculpa. Nós estamos há 1 ano e meio a estudar no Hillsong College em Sydney, na Austrália, que é exatamente do outro lado do mundo. A Nova Zelândia é o sítio mais longe de Portugal, a Austrália é o sítio a seguir mais longe de Portugal. Estamos 11 horas à frente, por isso sempre que acontece alguma coisa somos os primeiros a saber. Nós somos casados há quase 3 anos. Isto é um bocadinho sobre mim, sobre quem é que eu sou. Hoje, durante a minha mensagem, eu quero dizer-vos que não é obrigatório ficar em silêncio, ok? Vocês não são obrigados a ficar em silêncio, podem se manifestar, podem dizer amém, podem dizer prega tudo, podem dizer não gostei disso, podem dizer o que quiserem, ok? Podem saltar, podem pôr-se de pé. Há liberdade na casa de Deus. Amém? Vou tirar o chapéu. Não vou. A minha mãe pediu-me 10 vezes para tirar o chapéu, mas eu não vou tirar o chapéu. Também quero dizer que não é proibido tirar notas. Okay? Não há aqui nenhuma polícia para impedir as pessoas de tirarem notas. Se vocês quiserem podem tirar notas, têm um bloco de notas, podem usar o telefone. Não é proibido. Okay? Não é socialmente inaceitável tirar notas, estão à vontade para fazer o que vocês quiserem. Nós no college temos um professor que se chama Robert Ferguson. Ele é uma lenda, é muito amado pelos alunos e ele é o pastor global de todas as ilusões do mundo em termos de ensino, de pregação da palavra. Ele treina muitos dos nossos pastores a nível mundial, está sempre em Nova Iorque, em Barcelona, em Londres e ele dá-nos aulas também. E nas aulas dele só há 3 regras. A primeira regra é que é obrigatório chegar a horas. A segunda regra é que é obrigatório tirar notas. E a terceira regra é que é obrigatório usar papel e caneta. Para quem me conhece, isto foi uma adaptação extremamente complicada para a minha pessoa, porque primeiro, eu não chego a horas a lado nenhum, e depois eu não uso papel e caneta desde 2009, para aí. Por isso, estar nas aulas dele foi problemático para a minha vida. Nós temos outro professor que no nosso primeiro dia de aulas, primeiro dia de aulas, eu e a Joana não conhecíamos absolutamente ninguém. Queríamos fazer aquela boa impressão, casal, fixe. E então fomos bué da cedo para o college, chegámos lá tipo 15 minutos antes da aula começar, tínhamos lugares na fila da frente, estávamos super entusiasmados, causámos grande impressão, estamos bué tipo com os nossos cadernos e canetas e computadores e cenas. 3 minutos antes da aula começar eu tive que ir à casa de banho. Eu fui à casa de banho, acabei por demorar mais tempo do que era suposto. E então, quando eu voltei, a aula já tinha começado. Assim que eu abro a porta, o professor para de falar, tudo em silêncio, tudo a olhar para mim, 200 pessoas a olhar para mim. O professor para a aula e diz: What's your name? Qual é que é o teu nome? Eu, Francisco. Ok, vais ter que esperar lá fora, na minha aula ninguém chega atrasado. E agora, turma, olhem todos para o Francisco como um exemplo do que não se deve fazer nas minhas aulas. Então, na minha primeira aula do Hillsong College, fiquei no corredor a ver o meu feed de Instagram e causei uma ótima primeira impressão. Então, bora lá começar. Diz à pessoa que está ao teu lado: ainda bem que chegaste a horas. Ou se não chegaram, pá, não interessa. Tira notas. Esta mensagem é para ti.
eu hoje quero falar sobre dois temas. Bué importantes, mesmo bué de importantes. O primeiro é... salvação. E o segundo... é chamada. Vocês atrás conseguem ver? Oh, meu Deus, é mega super pequena. Alguém me faça um wave, se conseguem ver? Ok, obrigado. Então hoje quero falar sobre salvação e sobre chamada. São dois temas tão importantes e que definem tanto de quem nós somos, definem o nosso presente, definem onde é que nós vamos ao domingo de manhã, definem qual é que é o nosso futuro, definem essencialmente muito acerca da nossa vida. Se nós nos consideramos ser pessoas que são salvas e consideramos ser pessoas que são chamadas, são temas que nos definem, são temas que quando é o primeiro dia de aulas é sempre aquela sendo o Francisco é o cristão, a Joana é a protestante. São temas que definem tanto a nossa posição na sociedade, os valores que nós representamos, quem nós somos, os amigos e aquilo que fazemos com os nossos amigos e onde é que estamos. São temas tão importantes. E eu hoje queria só falar sobre, muito rapidamente, nestas próximas 4 horas que vocês têm comigo, sobre salvação e sobre chamada. Eu acredito que Deus colocou esta mensagem no meu coração para vos encorajar, para vos empoderar, para vos fazer viver uma vida cada vez mais abundante. Não é uma mensagem que vai trazer condenação, não é uma mensagem que vai trazer convicção, é uma mensagem que vos vai ajudar, empoderar e conseguir viver a vida com cada vez mais propósito. Amém? Estão prontos para isso ou não? Come on. Ok. Se eu agora pedisse, eu não vou pedir, mas se eu agora pedisse para as pessoas que são salvas porem a mão no ar, eu acho que a maior parte de nós ia pôr a mão no ar. Mas a realidade é que se eu perguntasse quem é que se sente chamado, eu acho que o número ia ser bem mais pequeno. Eu não vou fazer isso agora, mas das conversas que tenho tido, das pessoas que eu conheço, aquilo que foi a minha experiência pessoal, a minha vida pessoal, eu considerava-me salvo, mas durante muito tempo a considerar-me chamado. Então é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Sobre salvação e sobre chamada. A realidade é que é um tema que muitos de nós ainda temos dúvidas. Não sabemos se somos chamados, não sabemos se toda a gente é chamada, não sabemos se Deus está a chamar-me para alguma coisa especial. E é um tema que esteve tão presente na minha juventude, tão presente na forma como eu cresci, na forma como eu fiz a faculdade, na forma como eu vivi a minha vida, esta dúvida entre salvação e chamada. Aliás, ainda na semana passada recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa com quem já não falava há algum tempo, a perguntar-me se eu me sentia chamado para servir a Deus, o que é que isso significava para mim, o que é que isso significava para ele. E então eu quero falar sobre isso. Se calhar esta é a tua pergunta. Se calhar esta é a pergunta que vai na tua cabeça. Será que eu sou chamado? Será que Deus está a olhar para mim? Será que Deus tem um plano para a minha vida? E se essa é a tua pergunta, vieste ao sítio certo. Porque está aqui... Ok, ainda não está, mas vai estar aqui a resposta. Desculpem, não está aqui a resposta. Estão aqui os elementos para que tu encontres a tua própria revelação pessoal. É irrelevante eu dizer-te qual é a resposta. O que é relevante é tu teres a tua própria revelação do que salvação significa na tua vida, do que chamada significa na tua vida e no que Deus está neste momento a falar ao teu coração. Então, para fazer isso, eu vou orar. Para que o Espírito Santo esteja aqui connosco, para que sejam as palavras dele e não as minhas, e para que nós possamos sair daqui mais fortes e com um conhecimento maior de quem Deus é. Amém, Deus. Pedimos agora mesmo, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nesta sessão, Pai Santo. Pedimos agora mesmo, Pai, que o nosso coração esteja disponível para ouvir a Tua palavra, esteja disponível para ouvir a Tua voz, Pai. Eu te peço, Deus, que Tu abras a porta para o nosso entendimento, Pai, para o nosso coração. Eu te peço que o Espírito Santo revele, Pai, e traga revelação à vida de cada uma das pessoas que está aqui, Pai Santo. Que nós possamos sair daqui mais certos de quem Tu és, Pai Santo, mais certos de quem nós somos, Deus, e mais certos de qual é o nosso papel, Deus, no plano que Tu tens para transformar o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Uau, alguém me está a ligar. Que fixe. Vou desligar. Ok. Então algumas pessoas que estão aqui conhecem-me muito bem, muito bem. Estou a olhar para algumas, fizeram vida comigo ao longo de muitos anos. Mas para as pessoas que não me conhecem, como eu já disse, o meu nome é Francisco. Eu vou à igreja desde que tenho 7 ou 8 anos. Todos os domingos, desde que tenho 7 anos que eu vou à igreja. A minha mãe levou-me desde miúdo. E então eu cresci na escola dominical, cresci a jogar aqueles jogos do quem é que sabe mais versículos da Bíblia e a fazer as peças de Natal em que eu sou uma estrela e ando de um lado para o outro e não sei o quê. Então eu vivi a minha vida toda na igreja. Se me perguntavam se eu era salvo, eu dizia logo que sim, eu sou salvo, sim, eu sou crente, sim, eu vou à igreja, curto bem, eu adorava ir à igreja. E então foi assim que eu cresci a minha vida toda. Mas se alguém me perguntava se me sentia chamado para ser pastor e a minha resposta era logo, não! Ok,
Okay? Eu não fazia com o microfone e tal, eu dizia só que não. Eu não me sentia chamado para ser pastor, eu não me sentia chamado para um plano nada de especial de Deus. Eu só gostava de ir à igreja e ajudar de vez em quando no meu pequeno grupo, no meu grupo de jovens. Então isto nunca foi uma coisa que marcou a minha vida. Eu cresci assim todos os meus anos de juventude, foi assim que eu fiz a faculdade. Sempre perguntavam se eu era chamado, dizia logo que não. Salvação, chamada não é para mim, essa cena de ser pastor, tipo, não é para mim. Mas assim, eu sou salvo. Houve um período, entre os 16 e os 18 anos, que eu todos os anos tive um pastor que chegou ao pé de mim, tipo, no meio de um culto, sendo bué da weird, tipo, chegou ao pé de mim e profetizou a minha vida que um dia ia ser pastor. E eu, tipo, na cara ele dizia, não, estás enganado, o Espírito Santo não está a falar contigo, eu não vou ser pastor. Então, esta foi a minha relação pessoal com salvação e com chamada. Esta foi a minha jornada, esta foi o que aconteceu comigo. Eu sempre vivi a minha vida a servir a Deus, mas rejeitei sempre a chamada que Deus tinha para a minha vida. Eu sabia que era salvo. Tentava viver de uma forma que honrasse a Deus. Mas eu nunca me considerava digno de receber a chamada. Há uma história na Bíblia que é muito semelhante à minha experiência de vida. Eu identifico-me a 100% com a pessoa que está nesta passagem. Hoje gostava de vos contar esta história. A história está em Marcos, no capítulo 10, e fala sobre um certo homem. Um certo homem que chegou ao pé de Jesus e perguntou-lhe: bom mestre, o que é de eu fazer para herdar a vida eterna? Por outras palavras, eu estava a perguntar: bom mestre, o que é que eu tenho de fazer para adquirir a salvação? E muitas vezes é aí que nós começamos. Jesus, o que é que eu tenho que fazer para adquirir a salvação? Qual é que é o meu primeiro passo? E então Jesus respondeu-lhe, no versículo 18: porque me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Com certeza que sabes os mandamentos. Não mates ninguém, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não enganes os outros. Respeita o teu pai e a tua mãe. E o homem disse: mestre, desde pequeno que cumpro todos esses mandamentos. E durante 22 anos esta foi a minha resposta. Deus, eu cumpro todos esses mandamentos. Deus, eu tento viver a minha vida como tu me pedes. Deus, eu vou à igreja. Deus, eu tento cumprir esses mandamentos. Então eu identifico-me com este certo homem que a Bíblia fala. Não sei se tu nesta manhã, tarde, tu podes identificar com este homem. Se tu também sentes que, ok, eu tento cumprir os mandamentos. Ok, eu vou à igreja. Ok, eu tento agradar a Deus. Eu adoro a resposta de Jesus. É absolutamente incrível. Ele no versículo 21 diz assim: Jesus olhou para ele com amizade. E este é o nosso Deus. Ele olha sempre para nós com amizade. Ele não é um Deus que nos veio para nos julgar. Ele é um Deus que veio para nos amar e para nos ajudar a viver a vida da melhor forma. Então Jesus olha para ele com amizade no versículo 21 e diz: ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, segue-me. E sempre que eu senti que Deus me estava a dizer isto, a minha resposta era: não. Sim, eu cumpro os mandamentos, sim, eu vou à igreja, sim, eu faço aquilo que tu queres de mim, mas seguir-te e deixar tudo o que eu tenho e deixar a minha vida para te seguir, hey, não. Então, eu finalmente percebi, quando tinha 22 ou 23 anos, finalmente percebi que havia mais alguma coisa que Deus me estava a chamar, que havia mais alguma coisa para a minha vida. Ao contrário deste certo homem que foi-se embora ao pé de Jesus sem saber o que mais é que havia na vida dele. Quando aceitas Jesus e cumpres os mandamentos, vives salvo. Mas quando dizes que sim e segues Jesus com toda a tua vida, tu também vives chamado. Quando vivemos salvos, cumprimos os mandamentos, mas não respondemos ao convite de Jesus para o seguir, mesmo que isso custe o melhor da nossa vida. Vivemos salvos, mas não vivemos chamados. E tu se calhar identificas-te com a minha struggle. Se calhar identificas-te com aquilo que eu passei. Tu se calhar identificas-te com o Rich, com o certo homem que se fala aqui em Marcos. Tu vives a tua vida salvo, mas não estás assim tão certo quanto essa cena de viver chamado. Eu estou aqui para te dizer que o mesmo Deus que te salvou é o Deus que te chamou. E o mesmo Deus que te trouxe para a família é o mesmo Deus que te quer enviar para conquistar outros. O Deus que te chamou é o mesmo que te salvou. Então, quem está a tirar notas, esse é o título da minha mensagem. Salvo e chamado. Esse é o título.
E esta é a minha declaração hoje. Hoje eu quero dizer-vos que eu sou salvo e chamado. E eu hoje quero levar-te a refletir sobre qual é que é a tua declaração. O que é que tu tens a dizer a Deus? O que é que tens a dizer sobre a tua salvação? O que é que tens a dizer sobre a tua chamada? Eu sou salvo e chamado. Esta declaração de que eu sou salvo e chamado não foi minha ideia. Eu adorava que tivesse sido, mas não. Esta ideia está na Bíblia, é um dos temas que vai de Gênesis a Apocalipse, é um dos temas que está em cada história, em cada pequeno momento que encontramos na Bíblia, esta tensão entre a pessoa que já entrou na família e a pessoa que está a cumprir o seu propósito. Não é uma coisa que só tu passas, é uma coisa que nós todos, enquanto família, passamos. É uma coisa que Deus quer trazer uma nova perspectiva hoje, é uma coisa que hoje Deus quer trazer uma nova revelação, algo novo, algo que te vai fazer viver a vida, salvo e chamado. Então, quem é que trouxe a Bíblia? Façam assim uma cena tipo, yeah. Ótimo. Para todo o pessoal solteiro, não namorem com alguém que não traz Bíblia para a igreja, ok? Só assim um pequeno... Esta de grátis. Vamos abrir então em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9. No Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. É uma carta que Paulo escreve a Timóteo. E neste versículo, ele diz uma coisa excepcional que eu vos vou ler agora mesmo. Deus é que nos salvou e nos chamou de um modo especial. Deus é que nos salvou e nos chamou de um modo especial. Não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano e pela graça que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Cristo Jesus. Deus é que nos salvou e nos chamou. Deus é que nos salvou e nos chamou. Salvação e chamada andam de mão dada. O mesmo Deus que nos chamou é o Deus que nos salvou. Ou, ao contrário. O Deus que nos salvou é o Deus que nos chamou. Então eu hoje tenho 3 pensamentos muito rápidos para te ajudar a navegar sobre esta jornada entre salvação e chamada. 3 pensamentos muito rápidos que eu acho que são fundamentais para que nós possamos entrar em tudo o que Deus tem para nós. E o primeiro goes like this. Nós somos salvos de... Há alguma coisa de que Deus nos resgata, há alguma coisa sobre o teu passado que Deus te resgatou, há alguma coisa sobre o teu futuro que Deus te resgatou, há alguma coisa sobre a tua vida que Deus te resgatou. E todos estes pensamentos que vou partilhar a seguir vêm da vida de Paulo, da vida do apóstolo Paulo na Bíblia. E no caso de Paulo, nós encontramos que antes dele ser salvo, Paulo assassinava cristãos. Antes dele ser salvo, Paulo andava atrás da igreja, perseguia e matava crentes, exatamente como nós. Então Deus salva Paulo da sua vida de andar atrás de cristãos, de matar cristãos, de assassinar cristãos. Paulo é salvo de alguma coisa. E eu pergunto, quais é que são as tuas circunstâncias? De que é que Deus te salvou a ti? De que é que tu foste salvo? Qual é que é o teu passado? Qual é que é o teu presente? Qual é que foi a circunstância da tua vida da qual Deus te salvou? Nós todos fomos salvos de alguma coisa. E hoje estou aqui para dizer que se tu ainda não foste salvo, tu não estás demasiado longe de ser. Se Paulo, que estava a matar cristãos, foi salvo por Deus, então se tu hoje ainda não foste salvo, há esperança para a tua vida também. Deus salva-nos independentemente do lugar onde nós estamos. Deus salva-nos independentemente do nosso presente. Deus salva-nos independentemente do nosso passado. Todos nós, eventualmente, somos salvos de alguma coisa. Eu acredito que esta é uma revelação que muitos de nós temos. Eu acredito que muitos de nós que estão na igreja temos a revelação de que nós somos salvos de alguma coisa. Eu acredito que nós temos a revelação de que Deus nos salvou do nosso passado, do nosso presente, de uma circunstância. Alguém que foi... que teve problemas com as drogas, por exemplo, ou que teve outras circunstâncias na sua vida. Deus resgatou-os de... E há alguma coisa na tua vida que Deus te resgatou, há alguma coisa na minha vida que Deus nos resgatou. Nós somos salvos de... Mas a frase, a revelação, não acaba aí. A salvação não acaba do que é que tu foste salvo. Nós somos salvos de... E somos... salvos para. Todos nós aqui somos salvos de, mas também somos salvos para.
Não há ninguém que Deus tenha salvado só de alguma coisa. Não há ninguém que só Deus tenha resgatado de alguma coisa, transformado a sua situação. Deus, quando salva, salva-te para um futuro, salva-te para algo diferente na tua vida, salva-te para te abençoar, para que tu possas ser uma bênção na vida de outros. Nós somos salvos de e somos salvos para. E essa é a revelação que transformou a minha vida. Alguém tem uma moeda? Eu era suposto ter uma moeda, mas esqueci-me. Fogo, ninguém tem moedas, só notas. E cartão de crédito. Obrigado. Uma salva de palmas para esta voluntária excepcional que me trouxe uma moeda. Faz anos hoje. Parabéns. Ui. Então vá. Esta é a imagem que eu quero que vocês apanhem em relação a esta revelação de sermos salvos de e salvos para. Uma moeda tem cara e coroa. Uma pergunta. Alguém já viu uma moeda só com cara? Ok. Todos concordamos que uma moeda tem cara e coroa. Quando se passa com uma vida ser salva, é exatamente a mesma coisa. Nós todos somos salvos de e salvos para. Nós todos temos cara e coroa. Assim como não há uma moeda com cara e sem coroa, não há uma vida salva sem um propósito. Assim como somos salvos de, fomos salvos para. Muitas vezes nós vivemos com a certeza da salvação e com a sugestão da chamada. Mas eu nunca vi uma moeda com a certeza da cara e a sugestão da coroa. Nós, assim como Paulo, fomos salvos de e salvos para. Na vida de Paulo, no capítulo 9, no versículo 15 a 16, Deus fala com um homem chamado Ananias, para que Ananias fale com Paulo. E o que Ananias diz a Paulo, da parte de Deus, é: mas o Senhor disse a Ananias, vai falar com Paulo, porque eu escolhi esse homem para ir falar de mim aos pagãos. Deus, quando salva Paulo do passado que ele tinha, ele salva-o para ir falar aos homens. É exatamente o mesmo com a nossa vida. Nós somos salvos de e salvos para. Então, diz agora à pessoa que está ao teu lado: tu foste salvo e chamado. Tu foste salvo e chamado. Tu foste salvo de e salvo para. Come on. Esse amigo que me mandou a mensagem, ele perguntou-me muito especificamente para que é que eu me sentia chamado. Tipo, como é que eu era possível ser o mais específico possível para qual é que era a minha chamada? É ser pastor de que igreja? Onde? Em que rua? Qual é que era a coisa mais específica que eu podia ser para ser chamado? Se eu era chamado para ser um pastor de uma igreja em Lisboa, ou pastor de uma igreja em Sydney. E muitas vezes nós pensamos assim em chamado, uma coisa super específica. Eu fui chamado para ser a pessoa que agarra no microfone antes do culto começar e que dá o microfone ao pastor. Nós às vezes pensamos na salvação como uma coisa super específica, numa posição, num plano específico que Deus tem para nós. E eu hoje quero falar sobre o meu segundo ponto, exatamente sobre chamada. Chamada é um propósito e não uma posição. Come on, Austin. A chamada é um propósito e não uma posição. A tua posição na vida vai mudar milhentas vezes. O teu propósito nunca vai mudar. A tua posição vai mudar consoante a tua temporada, consoante a tua jornada, consoante o país onde tu vives, consoante a igreja que tu pertenceres. Mas o teu propósito é eterno. O teu propósito é desde sempre e para sempre. O teu propósito é chamado por Deus para a tua, para a nossa vida. E se Deus quiser, vamos vivê-lo em montes de posições diferentes. Não deixes que a tua posição alguma vez determine a tua chamada. Deixa que o teu propósito de vida determine a tua chamada.
Vamos ler novamente o versículo inicial em 2 Timóteo 1:9. Diz assim: Deus é que nos salvou e nos chamou de um modo especial. Não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano. Paulo claramente distingue salvação, chamada e plano, oposição. Paulo fala em salvação, em chamada e em plano. Paulo salva em salvação, em chamada e em plano. A chamada é o teu propósito. A posição é o plano que Deus tem para a tua vida. Quem aqui conhece o pastor Carl Lentz? Faça-me assim uma ondinha. O pastor Carl Lentz é neste momento o pastor principal na nossa igreja em Nova York, na igreja Hillsong em Nova York, e ele estudou no Hillsong College, estudou no mesmo sítio que nós os 5 estamos a estudar, esteve nas aulas com os nossos professores, esteve nas mesmas salas, na mesma cantina, ou falta de cantina, eu não sei como é dizer isso às pessoas. Não existe cantina no Hillsong College, existe na City. Há dois... Ok, isto é uma cena, ok, não interessa. Mas o Carl Lentz esteve exatamente no mesmo college que nós, há 10 anos ou assim. Muito poucas pessoas sabem que enquanto o Carl Lentz estudou no college, ele trabalhou numa loja de roupa chamada General Pants. Uma loja que vende roupa, vende calças, obviamente, e todo o tipo de roupa. Se o Carl Lentz achasse que a sua chamada era a sua posição, como é que ele ia para o trabalho todos os dias? Se ele achava que a chamada que ele tinha para a vida dele era estar a vender calças aos australianos. Mas o Carl Lentz knows better. Ele sabe que a chamada é o propósito e não a posição. E é por isso que nós ouvimos histórias de o Carl, enquanto trabalhava, falar com os colegas, falava com as pessoas que entravam na loja, falava com as pessoas que estavam fora da loja, falava com as pessoas que estavam no piso de cima da loja, falava com as pessoas que estavam na rua, falava com as pessoas que ele encontrava no autocarro. E todos os fins de semana ele arrastava pessoas até à igreja, ele arrastava pessoas para ouvir a palavra de Deus, ele arrastava pessoas para estarem em comunhão uns com os outros. Ele sabe que a chamada dele é o propósito da vida dele. Então ele vivia a vida dele todos os dias com essa certeza que a chamada era o propósito e não a sua posição. E por isso é que ele todas as semanas levava pessoas até à igreja, levava pessoas para ouvir a palavra de Deus, porque ele sabia que a chamada era o propósito e não a posição. E eu pergunto-me se já tiveste esta revelação. A vida de Paulo, que nós estamos a acompanhar no livro de Atos, como nós acabamos de ler, não lemos que eu esqueci. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho, assim como todos nós. Mas para fazer isso, ele teve várias posições. Ele foi apóstolo, ele foi missionário, ele foi fazedor de tendas, ele teve várias posições. Foi apóstolo, foi missionário, foi fazedor de tendas. Mas isso nunca alterou a chamada dele. Isso nunca alterou o propósito da vida dele. O propósito era um e é o mesmo que o nosso. Muitas pessoas confundem propósito e posição. Paulo viveu a chamada dele independentemente da posição. O Carl era um pastor, mesmo que trabalhasse numa loja de roupa. Eu pergunto-te, se tu és um pastor na tua escola, se és um pastor no teu local de trabalho, faço esta pergunta a mim mesmo: será que eu sou um pastor quando estou no autocarro? Será que eu sou um pastor quando estou no supermercado? Será que eu sou um pastor independentemente do sítio onde eu me encontro? Será que eu consigo servir a Deus independentemente de estar na igreja ou não? Será que eu já percebi que a minha chamada é o meu propósito e não a minha posição? Na verdade, eu não sei em que posição é que Deus te vai colocar. Eu não sei qual é que é o plano específico que Deus tem para a tua vida. Eu não sei quais são as posições que tu vais ter ao longo da tua jornada cristã. Eu não sei como é que isso vai ser, mas eu hoje posso dizer-te que eu sei qual é que é o teu propósito. Porque esse propósito é o mesmo que o meu propósito. Esse propósito é o mesmo que o Carl. Esse propósito é o mesmo que Paulo. É servir a Deus e construir a igreja. Essa é a tua chamada. Quando vivemos salvos e chamados, não somos apenas estudantes. Somos pastores dos nossos colegas de turma. Quando vivemos salvos e chamados, não trabalhamos só na Zara. Somos um evangelista na indústria da moda. O terceiro ponto. Chamada
É um propósito e não uma posição. O terceiro ponto. Deus não te salva, nem chama, sem ir ao teu lado. Deus, quando te salva e chama para ser a luz do mundo. Deus, quando te salva e chama para ser o sal que vai salgar o mundo. Ele não te deixa sozinho a fazer isso. Ele vai ao teu lado. Ele está contigo em cada momento, está contigo em cada conversa, está contigo em cada posição. Ele vai abençoar-te, Ele vai pôr as palavras certas na tua boca. Ele vai ajudar-te a ouvir o Espírito Santo e a falar de vida à vida de cada pessoa que tu encontrares. O Deus que te salva e te chama não faz isso sem ir ao teu lado. Sem estar contigo todos os dias da tua vida, sem te enviar o Espírito Santo que Ele prometeu. No versículo em 2 Timóteo 1:9 que nós estamos a ler, termina assim: e pela graça que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Jesus Cristo. O Deus que nos salvou é o que nos chamou e tem graça para nos conceder enquanto nós vivemos salvos, vivemos chamados e vivemos de acordo com o seu plano. Eu comecei há pouco tempo a trabalhar na igreja e quando eu comecei a trabalhar, o meu chefe sentou-se comigo, pai, na primeira semana e disse que estava tão contente que eu tivesse ido. Ele estava a orar por uma pessoa com as minhas capacidades, com o meu coração e com o meu caráter para trabalhar naquele departamento. E nesse momento, alguma coisa fez clique dentro da minha cabeça. Se eu não tivesse ido para Sydney há 1 ano e meio, aquele momento nunca tinha acontecido. Se eu não vivesse salvo e chamado, não ia chegar ao momento em que eu ia ver claramente Deus aqui ao meu lado. A preparar-me um trabalho para eu poder sustentar a minha família, a preparar um trabalho para que eu possa estar envolvido na vida da igreja. Nós só podemos viver o futuro que Deus nos preparou se estivermos prontos a dar o primeiro passo. Muitas vezes, quando nós estamos a dar o primeiro passo, queremos saber tudo sobre o nosso futuro. Muitas vezes, quando nós estamos a decidir se vamos viver salvos ou chamados, a única coisa que perguntamos a Deus é: mas Deus, como é que vai ser no futuro? Qual é que é o trabalho que tu vais ter preparado para mim? Qual é que é o futuro que tu tens preparado para mim? Será que eu vou conseguir alimentar-me? Será que eu vou conseguir trazer sustento à minha família? Deus, como é que vai ser? Qual é que é o plano? Mas a verdade é que se nós não damos passos hoje, no presente, sobre a nossa salvação e sobre a nossa chamada, se não começamos a andar, nós não vamos conseguir viver o futuro que Deus já estava a preparar para ti. A única forma de ver o futuro que Deus está a preparar para ti é hoje viveres e dares passos em direção a Ele. É hoje viveres salvo e chamado. Paulo, quando encontrou Jesus, quando se converteu, quando foi salvo, ele não fazia a mínima ideia daquilo que se ia tornar a vida dele. E é impressionante, se vocês forem ver o livro de Atos, ver a forma como Deus e Paulo se relacionavam, ver a forma como Paulo não fazia ideia onde é que ele ia no próximo ano e estava a meio de uma viagem do ponto A para o ponto B e ouvia Deus a dizer: não vais para o ponto B, vai para o ponto C. Então ele mudava a sua posição. Ver como Paulo ia falar com uma igreja e Deus punha exatamente a palavra que ele tinha que dizer. Paulo que ia viajar sozinho e de repente Deus punha alguém na vida dele. E o que é muito interessante ver na vida de Paulo é que Paulo está a andar. Paulo está a andar de A para B, Paulo está a andar de B para C, Paulo está a viver salvo e chamado. E enquanto ele faz isso, Deus vai mudando a direção dele, Deus vai pondo as pessoas certas na vida dele, Deus vai dar-lhe as palavras que tem para lhe dizer. Paulo viveu esta revelação de ser salvo e chamado. Paulo viveu a andar de A para B, não estava à espera de saber onde é que era B. Ele ia para B e de repente eles diziam: não, é C. Mas se ele estivesse parado em A, a jogar PlayStation, uou, se ele não tivesse a ir para B, Deus não lhe podia falar para ir para C. Se Paulo não estivesse a falar à igreja, porque é que Deus havia de lhe dar palavras para ele falar à igreja? Se Paulo não estivesse a viver salvo e chamado, porque é que Deus havia de lhe conceder a graça e ir ao seu lado? Come on. Para ir onde nunca fomos, temos de começar a viagem sem saber o destino.
para ir onde nunca fomos, temos de estar dispostos a andar sem saber todas as direções. Eu demorei 23 anos a ter esta revelação. Eu durei 23 anos a perceber que eu sou salvo de e sou salvo para. Que a minha chamada é o meu propósito e não a posição onde eu me encontro neste momento. E quando Deus me chama, quando Deus me salva e Deus me chama, Ele vai ao meu lado. Eu demorei 23 anos a perceber isto e hoje gostava de criar aqui um espaço para refletir, para teres um tempo com Deus e perceber onde é que estás nesta jornada. O certo homem que eu vos falei ao início, ele afastou-se de Deus sem nunca ter esta revelação. E eu pergunto-te como é que vais sair daqui hoje. O certo homem saiu sem ter a certeza absoluta que era salvo e chamado. Eu vivi 23 anos sem saber se era salvo e chamado. E eu hoje quero perguntar-te como é que vais sair daqui hoje. Este fim de semana pode ser um fim de semana normal. Esta mensagem pode ser uma mensagem normal, ordinária. Ordinary, sorry. Normal, pode ser uma mensagem normal, rotineira. Ou pode ser uma mensagem sobrenatural, extraordinária. O dia de hoje pode ser normal ou sobrenatural. E a decisão é nossa. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Hoje pode ser o dia em que tu aceitas que és salvo de e que és salvo para. Hoje pode ser o dia em que reconheces que a tua chamada é o teu propósito. E hoje pode ser a linha na areia a partir do qual tu vais começar a andar para o teu futuro. E guess what? Quando chegares ao teu futuro vais perceber que Deus tinha tudo planeado. Quando chegares ao teu futuro vais perceber que Deus tem toda a graça do mundo para te dar à tua vida. Quando começares a andar de A para B, vais ouvir Deus a dizer, boa, agora vamos para C. Quando estiveres na tua escola a falar com um colega, vais ouvir a voz do Espírito Santo a dizer, esta é a palavra que ele precisa de ouvir hoje. Esta é a revelação que ele precisa de ouvir hoje. Este é o abraço que ele precisa de receber hoje. Quando nós começamos a viver salvos e chamados, Deus encarrega-se de planear o nosso futuro. Deus encarrega-se de dar a graça necessária. Eu hoje gostava de orar por 2 grupos de pessoas. O primeiro é por pessoas que ainda não receberam a salvação. Pessoas que ainda não são salvas de. Se tu estás aqui nesta manhã, este é um momento entre ti e Deus. Este é um momento íntimo, pessoal, entre ti e Deus. Eu hoje gostava de perguntar-te se tu estás completamente certo que tens um relacionamento pessoal, atual, com Jesus Cristo. Se tu hoje, quando ouves a palavra Jesus, ouves a voz do teu Salvador. Eu hoje gostava de dar-te um tempo a pensar sobre onde é que tu estás. Não interessa onde é que nós estamos, não interessa quantas pessoas estão aqui, interessa que tu e Jesus têm um relacionamento à vossa frente. Então, quando toda a gente ainda está com os olhos fechados e com as cabeças curvadas, eu queria dar um espaço. Eu vou orar por pessoas para receberem Jesus Cristo no seu coração. Eu vou orar por pessoas para receber a salvação. E se tu queres ser incluído nessa oração, se tu queres ser incluído entre as pessoas que hoje vão receber Jesus, eu gostava que, quando eu contasse até 3, tu pusesse a tua mão no ar. Não para que nós vejamos, mas para que Deus veja. E para que eu possa orar especificamente por ti, para que tu aceites a salvação. Não saias daqui hoje sem saber onde é que tu pessoalmente estás com o teu Criador e com o teu Salvador. Então eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, com toda a tua coragem, com toda a tua confiança, com toda a tua ousadia, estás entre família, estás entre pessoas que te amam, eu vou-te convidar a pôr a mão no ar quando eu chegar a 3. E nós vamos orar por ti. 1, Deus ama-te. 2, hoje é o dia da salvação. 3, amém. Amém, não vejo essa mão. Obrigado. Então nós hoje ainda com os olhos fechados e com as cabeças curvadas, vamos orar todos juntos pelas pessoas que neste momento, nesta tarde, aceitaram Jesus. Eu vou orar, repitam todos a seguir a mim. Deus, obrigado pela decisão que eu tomei hoje. Eu peço perdão pelos meus erros. Eu peço perdão pelo meu passado. E eu hoje aceito a salvação que tens para mim.
A partir de hoje, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. A partir de hoje, eu sou salvo de e salvo para. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas às pessoas que acabaram de receber Jesus Cristo na sua vida. Come on. Come on. O segundo grupo de pessoas pelas quais eu quero orar são pelas pessoas que neste lugar já são salvas, mas que ainda não deram o passo de viver chamados. Há alguma coisa que te está a impedir de viver a tua vida salvo e chamado. Salvo de e salvo para. Há alguma coisa que te está a impedir de assumir esta chamada que Deus colocou sobre a tua vida. Pode ser medo, pode ser a tua família, pode ser o medo de perder alguma coisa, pode ser o medo de não ter uma carreira super fixe. Mas eu hoje quero orar por ti, se tu hoje recebeste esta revelação, que eu também sou chamado. Que eu sou salvo e sou chamado. A chamada não é para um grupo restrito de pessoas, é para todos nós. O Deus que nos salvou é o Deus que nos chamou. E nós não temos que ter medo disso. Nós temos que olhar para isso com entusiasmo, temos que olhar para isso com fogo, porque nós vamos conseguir viver tudo o que Deus tem para nós. Então, se hoje tiveste essa revelação, eu quero orar por ti também. Então, com todos os olhos fechados e as cabeças curvadas, eu quero dar um espaço, sem pressão. Nós amamos-te, quer tu ponhas a mão no ar ou não. Mas entre ti e Deus, tu sabes se estás a viver a vida verdadeiramente chamado. Tu sabes se a tua vida tem este propósito ardente de construir a igreja. Tu sabes. E é para ti hoje que eu estou a falar. Se houve alguma coisa nesta mensagem que o Espírito Santo tocou no teu coração e tu identificaste isto como sendo, hey, hoje é o meu dia de eu assumir que sou chamado. Eu vou-te convidar a pôr a mão no ar. Não vai acontecer nada estranho a seguir. Não vão começar a cair línguas de fogo do céu. Tipo, não vais ser levado para uma sala, tipo, bué da estranha. Vai ser só um momento entre ti e Deus. Então eu vou contar até 13 e eu vou orar por ti. Se tu queres dizer, Francisco, eu hoje quero que ores por mim em relação à minha chamada. Eu vou fazer isso. 1, 2, 3. Põe as mãos no ar, bem alto para eu ver. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Então eu vou orar e quero que repitam a seguir a mim. E depois eu vou orar sobre a vossa vida. Orem comigo então todos. Deus, obrigado porque me salvaste. Obrigado porque esta tua vida é por mim. A partir de hoje, eu vou viver a minha vida chamado. A partir de hoje eu vou assumir que a chamada é o propósito da minha vida. E que nada mais vai ser o mesmo. Hoje entrego-me a ti. Viver uma vida para ti. Viver um futuro para ti. A chamada é o meu propósito. Amém. Amém. Uma salva de palmas a todas as pessoas que hoje decidiram ser chamadas. Eu vim de Sydney para fazer isto. Foi a única razão para a qual eu vim a Lisboa, a Portugal. Foi para que hoje mais pessoas tomem esta decisão e percebam que o Deus que os salvou foi o mesmo que os chamou. Não underestimate. Não subestimes o poder que a tua decisão de hoje tem na tua vida. Não subestimes o poder que a tua decisão de hoje vai ter na vida do nosso país. Então, para terminar, eu quero orar por vocês e quero declarar a bênção e o favor de Deus sobre a vossa vida e quero declarar tudo o que há debaixo da autoridade do nome de Jesus sobre a vossa vida. Deus, agora mesmo nós declaramos favor, declaramos bênção, declaramos provisão à vida de cada pessoa que está aqui, Pai Santo. Eu te peço que tu abençoes, eu te peço que tu recompenses, Pai Santo. Eu te peço que tu dês direção, propósito e chamada a cada uma destas pessoas, Pai Santo. Eu declaro agora mesmo um favor sobrenatural, Pai, sobre cada pessoa que hoje tomou a decisão de seguir a sua chamada, de viver a sua vida de forma diferente, Pai Santo. Eu te peço que abras portas onde as portas estão fechadas, Pai. Eu te peço que abras janelas onde as portas estão fechadas, Pai Santo. Eu te peço que faças, Pai, tudo para que eles possam viver a sua vida com este plano e com esta chamada, Pai Santo. Eu te peço, Pai, por fruto, Pai, eu te peço por um futuro inacreditável, Pai Santo. Eu te peço por relatórios de oração, Pai Santo, por milagres que vão sair através desta decisão, Pai Santo. Eu te peço por uma geração transformada, eu te peço por uma cidade transformada, eu te peço por um país transformado, Pai Santo, porque estas pessoas hoje decidiram seguir-te, Pai Santo. Eu te peço, eu declaro esta bênção e esta provisão e este favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Pai Santo, que eles possam viver a sua vida de uma forma maior, mais ousada, Pai, com mais confiança em quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém.